né, do estudo e tal, mas nós temos aqui dois missionários, tá? Missiortopraxia. Então, pessoal, Quase uma língua estranha. vai ser voltado para esse contexto missionário, tá? E aí, eu vou dividir essa manhã aqui, deixa eu sentar, né? Em 3 perguntas, tá? Vou fazer 3 perguntas ao longo aqui do tempo. E na primeira pergunta, segunda e terceira, eu vou dar uma pausa para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então assim, gente, já prepara a sua pergunta, claro, você vai primeiramente ouvir, né? Ouvi-los. E aí, não vamos acelerar, tá? Tanto aqui os pastores como quem vai estar perguntando. Como assim, Andinho? Quando eu fizer a primeira pergunta, a gente só foca na pergunta. Porque eu vou fazer outras perguntas, aí pra gente não adiantar as coisas, entenderam? Então vocês fazem as perguntas conforme a pergunta que eu vou fazer para eles. Todo mundo entendeu? Ó, eu vou fazer uma pergunta agora e o pastor Watts e a pastora Angélica vão me responder essa pergunta. Após a resposta deles, vocês terão tempo para fazer as perguntas de vocês, conforme a pergunta que eu fiz a eles. Dentro do tema. Dentro do contexto da minha pergunta. Não vai perguntar uma coisa, pastor, senão você pode acelerar aqui o nosso processo, tá bom? Correto? Todo mundo entendeu? Difflin Camp Talk Show. Show? Vamos lá. A nossa primeira pergunta aqui será, pastor Watts e pastora Angélica, como se deu, né, pastora Angélica, o seu início, como você entendeu o seu chamado para a questão missionária, tá? Como se deu o início, como foi esse processo? E o pastor Watts também já nasceu, né, ali no contexto missionário, mas quando, pastor Watts, você percebeu, poxa, eu sou missionário, a minha vida é no campo, pregando o evangelho, o meu contexto é esse. Quando você se deu conta, assim, né, dessa profundidade que era viver uma vida missionária, tá? Não vamos, tá, pastores, falar sobre os desafios, tá, da vida missionária. A primeira pergunta é sobre o início desse processo, tá bom? E aí já vai pensando na sua pergunta, porque eu sempre falo, gente, quando vocês estiverem perto de pastores, não fica, não sei o que, pergunta besta não, vocês, fica cavando, eu sempre, desde quando eu me converti, eu sempre estava perto de um pastor e ficava assim, como foi que se tornou pastor, cara? Como foi que Deus te chamou? Eu ficava curioso, né? Então quando você estiver perto de pastores, de liderança, pergunta, olha, como é que está a sua vida, como foi que Deus te chamou, para que você possa ser inspirado. Por isso que a nossa manhã é uma manhã aqui inspirativa. Amém? Amém. Então, comece pela pastora, certo, pastora? Bom dia. Bom dia. Eu quero começar com uma pergunta para vocês também. Quem tem aqui 22 anos? Amém. Gente, por que eu fiz essa pergunta? Para poder responder a pergunta dele, tá? Eu aceitei Jesus aos 22 anos, quer dizer, estava incompleto, mas estava mais perto, né, dos 22 anos, e eu nunca voltei atrás. Com 3 meses, eu aceitei Jesus em novembro ou em dezembro de 1985, e quando foi em março de 1986 eu me batizei, eu entendi o chamado, eu aceitei Jesus, eu entendi o chamado de salvação e o chamado para a obra. Lembro do pastor que está na equipe lá em Manaus, que me ganharam, o casal de pastor que me ganhou para Jesus, ele estava pregando sobre Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por mim. Ele falava muito sobre isso. E eu me lembro naquele dia, lá em Itaituba, no Pará, a igreja era iniciante, era toda aberta, só de esteio, coberta de brasileiro, tinha uns banquinhos sem encosto. E ele estava falando sobre isso com tanta empolgação, porque ele era um missionário que estava recém-chegado em Itaituba. Então, quando ele falou isso, eu entendi o chamado.
E eu respondi: Senhor, eis-me aqui. Eu era nova, tinha questão de meses. Quando foi em julho de 1988, 2 anos e meio, eu fui enviada como missionária. Só que eu já dava muitos frutos em Itaituba. Eu buscava as pessoas, eu buscava velhinhos, eu levava para casa, eu fazia um ribuliço. Eu chegava mais cedo do trabalho, fazia de tudo para ir mais cedo para a igreja, para ir varrer a igrejinha, varrer em volta da igreja, eu me doava. Então, eu entendi esse chamado e depois, em 88, eu fui enviada para missões. Tá? E eu nunca voltei atrás. Mas ele nunca se desviou. Ele nunca me fez vergonha. Eles esmoreceram, né? Isso aqui eu louvo muito a Deus. Eles esmoreceram, desanimados pela situação que é normal. O mais velho era ele. Aí tinha a outra, mais nova, 18 anos. Tinha um adolescente no jogo, então não foi fácil. Então também eu pedia socorro da liderança. Eu ligava para um, ligava para outro. Eu falava, ele está desanimado. Então eu tive todo aquele cuidado também, aquela assistência da liderança. Só mais uma pergunta, a última nessa primeira pergunta. Tem alguém? A gente pular para a próxima. A Thaís, ali, a última. Depois a gente faz a outra pergunta. Pastores, assim, na realidade eu não queria direcionar nenhum dos dois, os que podem se sentir à vontade, mas assim, a minha pergunta é: quando você sabe o seu chamado e não se sente capaz para exercer o seu chamado, o que fazer? Bem, quando você olha para a Bíblia, princesa, lá no livro o chamado de Moisés, Deus chamou Moisés e ele botou várias desculpas. Não, Senhor, eu não sei nem falar. Então ele foi colocando várias desculpas e a última ele disse assim: não, Deus, bote outro e não eu. Aí a Bíblia diz que Deus irou-se. Entende? Então, esse chamado é quando a gente tem assim, a gente não se sente capaz. Mas nós temos todo um processo. Nós temos os treinamentos, na prática de liderança de célula. Então, no ministério, nos cursos, nós temos todo esse preparo. A gente nunca envia, se a pessoa quer ser um missionário, tem que começar a ser um missionário na sua casa, em volta da sua casa, na célula, na sua cidade. Às vezes, quando fala de missionário, a gente pensa em outro país. E daqui vai sair muita gente para outro país, em nome de Jesus, amém? Aproveite a mocidade, a sua mocidade. Aproveite, queridos. Não estrague a sua mocidade, para você depois não ficar lamentando, porque o tempo não volta. O tempo não volta mais. Então, aproveite para isso. Então, é isso, filho. Nós temos todo esse processo de preparo. E, Thaís, interessante que eu estava lembrando aqui agora, quando Deus chama Gideão está escondido, né, Jimmy? E Deus fala o seguinte para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Então, muitas vezes, a gente realmente se acha incapaz. Isso, em certo momento, é bom, porque talvez o orgulho, a soberba, ela é administrada. Mas o importante é que Deus não nos acha incapazes. Gideão realmente a pessoa que estava no final do jogo, mas Deus olhava para ele como um homem valente, né? Então, a gente tem que ter certeza do quê? Que Deus, aquele que nos chama, ele também nos prepara no processo. E preparação não é só... A gente às vezes tem uma preparação antes, né, Edinho? Preparação teológica, alguma coisa. Mas isso é só uma parte do processo de preparação. Porque todos os dias nós somos preparados, alicerçados, aprendemos alguma coisa. Por exemplo, para quem é da Paz Church, sabe? A gente não está aqui sozinho. Nós temos o pastor Sandro que nos mentoreia. Essa semana mesmo eu liguei ao pastor Sandro para poder tratar de um assunto aqui da igreja, para poder ouvir ele. Então isso é o quê? Isso nos dá uma certa base para que a gente possa ser mais assertivo no processo de decisão, né? Mas, em suma, a maioria de nós achamos mesmo que somos incapazes.
né? Mas temos que ter a certeza que nós podemos, aos poucos, ser capacitados e que Deus sempre nos olha com um olhar de preparados, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, queridos? Interessante que eu quis fazer essa primeira pergunta, porque é, assim, um desafio para muitas pessoas, né, entender esse chamado inicial, né? E muitas vezes tem pessoas que de cara, né, assim como a pastora, já com 3 meses já entendeu, poxa, eu entendi o meu chamado, e isso ajudou até ela já se encaminhar muito rápido, se preparar, ser treinada. Mas muitas vezes, e é o caso de muita gente, que não tem esse entendimento, correto? Não é isso? Então, Andinho, nenhum anjo chegou, eu não tive essa revelação, qual o meu chamado específico, porque nós temos um chamado específico, né? Quando Paulo vai tratar a respeito dos dons, da vocação, ele esclarece lá bem direitinho. Então, o que é que eu faço? Você serve, você vai trabalhando, você vai para o campo. Ah, eu tenho que ficar no Pais Kids, ah, eu tenho que ficar no Difflin, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você está no campo, né? E se Deus, uma hora Ele vai te chamar, olha filha, vem cá, eu tenho algo bem específico para você, porque eu vi que o seu coração é um coração de servo. Está na hora, vem para cá. É isso? Amém? Então, Levi, valendo um ponto aí, para o clã que acertar essa pergunta que eu vou fazer, tá? Quem responder primeiro já ganha um ponto aí pro seu clã. Levanta a mão, tá? Calma aí, Miquel. Oxi, no final a pergunta já levantou a mão. Vamos lá. Qual foi o ano da conversão da pastora? A Winnie aqui foi a primeira. Foi. 1985. Certo, pastor? Confirma. Aê! A Winnie tá ligada, viu? Vamos lá, pessoal, para a segunda pergunta. Agora sim. Pastor Odes, pastora Angélica, quais foram os desafios após entender o chamado? Poxa, eu de fato sei que eu estou nesse chamado, Deus me colocou para ser um missionário. E fale um pouco sobre os desafios da vida missionária, tá? Não fala sobre a questão do resultado disso, que será a nossa terceira e última pergunta. Já vou adiantando, aí você já pode ir preparando a sua pergunta também. Segunda pergunta, eu vou falar da terceira para não ter o risco da gente adiantar as coisas. A segunda pergunta, sobre os desafios da vida missionária. E a terceira pergunta será sobre o resultado desses desafios superados e de uma entrega no campo missionário. A última pergunta será sobre os frutos da vida missionária. A segunda pergunta, os desafios da vida missionária, tá? Amém. Primeiramente, a gente tem que trabalhar com a gente mesmo, né? Porque vem muita luta interna. Vou, não vou. Então, a gente tem que ter esse entendimento do chamado. Quando a gente entende, a gente ultrapassa muros. A gente sofre os desafios. Tem que se preparar, tem que estar dando frutos já dentro da igreja local, pegando experiência. A igreja local, gente, é o lugar de vocês crescerem, tá? Não cresce fora de igreja local. Então, a igreja local é uma bênção. Quando a Bíblia diz em Apocalipse que quando na revelação de João, ele ouviu uma voz atrás, quando ele se virou, era o Filho do Homem que estava no meio dos candeeiros. Então, era Jesus no meio da igreja local. Então, o Senhor está no meio da igreja local e você tem que servir nessa igreja local. Então, o desafio é esse, é a gente mesmo aceitar e ter coragem. Quando você entende, você ultrapassa muro, você paga um preço, não tem dificuldades. Quais outros desafios? Eu fui enviada para o Ribeirinho, que é como se fosse o sertão daqui. Só que lá, o Ribeirinho não anda-se de transporte por terra, só por água. Então, muitas tempestades, água passando por cima do barco, com bebês, né, com crianças, que quando eu fui, eu só tinha os 2, andava quilômetros a pé, já estava o barco, e a gente andava
quilômetros a pés, e muitas vezes carregando um aqui e o outro aqui. E o pai dele carregando a bagagem. Porque não tinha como ter transporte para andar, era só, chegava em água, atava o barco e a gente entrava a pés. Era difícil, não tinha internet, não tinha hoje as facilidades que nós temos. A gente tinha que ir visitar. Naquele tempo não marcava visita, chegava de surpresa, as pessoas aceitavam. Hoje a gente não é mais aceito, né? A gente chegar na sua casa tem que marcar horário. Se for, meu Deus, não estou esperando ninguém, não marquei com ninguém. Mas naquele tempo era assim. Então, era difícil, não tinha célula, não tinha discipulado. A nossa visão ainda não tinha na época. A nossa igreja não tinha essa visão ainda. Então, a gente começava tudo evangelizando e levando para a igreja. Gente, até a gente encher a igreja, era muita oração, muito choro e muito trabalho. E, Andinho, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre o que é chamado, né? Rapidamente. Chamado, eu entendo que é uma inclinação que você tem para algo, né? Então, por exemplo, o Felipe tem um chamado para música. Então, toda a vida do Felipe, ele foi estudando, ouvindo, treinando, ensaiando, aprendendo, se preparando para atender esse chamado. Então, como é que a gente talvez entende, né, Andinho, qual é o seu chamado? Como é que você vai entender isso? Você tem que perceber aquilo que você tem facilidade, aquilo que você tem uma certa expertise, aquilo que você gosta, que mexe com você. Por exemplo, para quem não gosta de ler, eu já sei que você não tem um chamado de mestre. Não tem como. Porque mestre é alguém que é profundo na palavra, né? Por exemplo, eu falo para o Enzo, ele tem 7 anos agora, eu falo para ele quando eu tinha 7, o dia que eu fiz 7 anos, a gente morava em Aveiro, na cidade do Pará, tinha 5 mil habitantes naquela cidade mais ou menos, e eu estava lendo naquele dia, eu estava lendo o Salmo 119. Eu já tinha vindo sozinho do Gênesis até lá. Então você consegue entender aí a metade da Bíblia, gente. Eu já tinha lido, comecei a ler aos 6 anos de idade, né? Então Deus me deu um dom para mestre, de verdade, mas eu sempre gostei de ler. A Andresa sabe que eu acho bom estar em casa lendo. Tipo assim, se eu estiver sozinho, eu estou lendo, porque eu entro naquele mundo de leitura, eu me viajo naquela história ali. Então, eu tenho um chamado, porque eu tenho uma inclinação para poder fazer aquilo ali. Então, se você tem um chamado para música, como é que você sabe? Cara, você gosta de tocar? Você gosta de cantar? Você sente prazer naquilo ali? Outros têm chamado, por exemplo, para cuidar de kids. Outros têm chamado, enfim, aquilo que te dá alegria e que você tem facilidade, você tem um certo talento, talvez isso, Andinho. É importante a gente entender antes da gente continuar aqui. Mas a pergunta qual era? O desafio. Eu acho que o desafio também tem a ver, muitas vezes, com distância, né? Por exemplo, eu vim conhecer a minha avó, a mãe da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Então, pensa bem, 10 anos de idade, desse tamanhozão já. Minha avó era uma pessoa, quando eu a conheci, era uma pessoa normal, porque eu não tive aquela infância com ela, aquele negócio, entendeu? Então, a gente tem um desafio, talvez, da solidão, de estar só. Claro, isso naquelas missões do passado, né? A gente faz missões hoje todo mundo junto, mas, às vezes, o desafio também de você não ter um certo conforto, né? Eu lembro, eu era muito pequeno ainda, quando a gente chegou nessa comunidade chamada Patauá, que a nossa casa, pelo menos eu tenho uma imagem, só uma imagem, que era uma casazinha no meio do mato, não é isso, pastor Angélico? No meio da mata amazônica, e foi feito pelos irmãos da igreja, era tão baixinha que a minha mãe é alta, ela só ficava em pé, na parte aqui, ó, o resto ela andava assim dentro de casa, ó. Então eu tenho essa imagem, só essa imagem rápida na minha mente. Então nós temos os desafios de conforto, né? Então, o desafio talvez de alimentação, eu não lembro direito, mas ela fala que a gente chegou lá, só comia arroz, era arroz e mamão cozido, mamão verde cozido. Às vezes, uma vez por semana que tinha talvez uma carnezinha. Quando a gente queria comer carne, os irmãos, tinha um irmão lá, queria todo dia, né? Quando podia, na verdade, melhor expressão, né? Os irmãos saíam para caçar. Para quem não sabe o que é caçar, o cara pega uma espingarda, 5 da tarde ele vai pro meio do mato, aí ele ata uma rede alta assim, ó, e fica lá embaixo. Ele percebe que tem animais que vêm comer à noite, fica lá embaixo, fica lá em cima.
Quando ele percebe, ele ouve os animais chegando, ele liga a lanterna, desculpa aí, pé, mata. Ou então, por exemplo, a gente chegou a comer lá no norte, tá? Talvez tenha que editar depois, né, Kiko? Mas no norte, como não tinha, era só coisa muito sim, muito pobre mesmo, né? A gente comia macaco. Então eu lembro, eu criança, a gente não matava, né? Mas os irmãos traziam. Então eu lembro que eu era criança uma vez, eu fui com um desses irmãos caçar, porque criança que nem o Enzo, eu era menor um pouquinho, a gente queria estar no meio. E eu lembro que aquele irmão, o macaco estava alto, aqueles macacos chamados, acho que era guariba, que é um macaco grande. Tem guariba aqui na aldeia Cumaru? Tem? Não, o norte tem os macacos grandes. Tem guariba? Então, a guariba ele faz aqueles barulhos bem altos. Então eu lembro que o irmão, ele mirou as pingadas, estava com ele, fez pé. Aí estava muito alto, o macaco foi baleado, foi caindo e caiu. Aí o macaco saiu se arrastando assim e botava a mão na cabeça. E o irmão parecia a gente, o irmão com um pedaço de pau pá, na cabeça para matar, para levar para casa para comer. Então tem esses desafios, Andinho, às vezes de escassez, de distância, de solidão, de falta de conforto. Talvez seja esse que eu lembro. Agora, uma pergunta minha, tá? Como todo missionário tem o seu instrumento de locomoção, né? Alguns é no carrinho velho, né? Quantos missionários evangelizaram aí de bicicleta, né? E a realidade de vocês foram muito no barco, né? Então, pastor, fala só bem rápido sobre a sua primeira experiência no barco, que a senhora, né, é a primeira, vou deixar a senhora falar. E depois o pastor, ele conta como foi, pastor, que muitas vezes o senhor teve que... Tá? Já entendeu, né? Difícil, filho. Como eu falei, a gente passa muito tempestades lá no rio. São rios grandes, largos, profundos. Então, a gente, de repente, lá levanta tempestades. Então, não era fácil. A gente tinha... a pessoa que manobrava o barco não podia errar. Se a gente desse uma manobra errada numa tempestade, ele vira. E alaga tudo. E outra, não tem escape, porque nessas alturas não tem ninguém para socorrer. Nós estamos em viagem. Então, não era fácil isso. Mas eu também, eu fui a primeira mulher da Paz, da Igreja da Paz a tirar a carteira de maquinista de barco. O nosso transporte era barco e também nós era a pé. Barco e a pé, tá? Aquela questão do desafio do barco, né? Para quem não sabe, o rio Tapajós e o Amazonas, geralmente desce aqueles monte de capim que desce. O rio é corrente e às vezes a gente consegue desviar, às vezes a gente tem muitos como fosse matinhos de capim, a gente desvia de um e quando chega pega no outro. Então embaixo do barco tem uma hélice. Todo mundo sabe, né? Como fosse três palhetas, como se fosse. Então, é interessante que quando a hélice, quando o capim engata na hélice, inclusive os parentes têm uma expressão, deu capim na hélice, quando a gente fala deu capim na hélice, a coisa deu errada. Quando engata, o barco não consegue andar. Ele diminui muito a velocidade, fica e gasta muito combustível e não consegue ter uma velocidade grande. O que tem que fazer? Desliga geralmente o motor, ou pelo menos coloca no neutro, porque o barco também tem a marcha para frente, neutro, tem a ré, coloca no neutro. Aí tem que alguém pular no rio, mergulhar embaixo do barco e tirar os capins. Às vezes, quando é muito onde tem que levar um facão para poder cortar, bater, para poder arrancar, para poder sair. Então, algumas vezes, mesmo sendo criança, às vezes, acho que à noite, eu não sei se você fez isso, mas de dia eu lembro que a gente tinha que pular no meio do rio. Aí pense comigo, caramba, um riozão grande, aqui tem crocodilo, aqui tem cobra. A gente pulava e quando a gente subia, pelo menos a experiência que eu tive, eu falei, escapei dessa, pelo menos essa eu estou vivo. Então são as experiências que a gente tem para poder o barco continuar, né? Amém. Vamos para a última vamos lá, tá? Quem vai fazer a pergunta? Diogo?
A Yasmin e depois a Clarice. Mais alguém? Yasmin, Clarice. Vai, Yasmin, pode começar. Qual foi o maior desafio em relação à cultura no processo de evangelização nos ribeirinhos? Sim, eu quero só dizer, eu sou daqui, eu sou do Ceará, nasci no Ceará, eu fui para o Pará com 19 anos, eu fui só passar umas férias, tá? Eu fui só passar umas férias, eu não fui para ficar. Só que aqui no Nordeste, no Ceará, eu nunca ouvi falar do Evangelho. Nunca eu ouvi, ninguém pregou para mim, eu não sabia por que Jesus tinha morrido. Eu não sabia, não tinha nenhum conhecimento, nenhum entendimento da salvação, nem da palavra de Deus. Eu não sabia exatamente nada, só como todo mundo eu acredito que sabe que tem céu, que tem inferno, que tem um Deus, que tem um diabo. Então, essa a gente sabe, todo mundo sabe disso. Só que a gente não sabe de nada mais, eu não sabia de mais nada. Então, Deus me levou com esse... Eu creio que Deus tinha um propósito, porque eu tinha problema espiritual aqui. Como eu era muito amada pela minha família, meus pais foram maravilhosos. Nunca eu sofri no poder dos meus pais, nenhuma palavra negativa. Eu lembro deles mencionarem comigo ou com meus irmãos, mas eu tinha um vazio profundo e tinha um problema espiritual, que era tentativa de suicídio. Então, somente eu sabia, ninguém sabia. E foi Deus me levou lá, que eu fui passar umas férias, porque meus irmãos moravam lá. Chegando lá, meu irmão era gerente de uma loja de eletrodoméstico. Ele disse, mana, trabalha comigo, que eu te pago essas férias. Só que era o tempo do ouro, muito ouro lá. E eu me empolguei, ganhando dinheiro, e ganhava muito ouro, aqueles garimpeiros vinham com as borocas cheias de ouro em pó. E aí, quando eu atendia bem, que o cearense tem esse jeito, né, para o comércio, aí ele dizia, cearense, arranja um papel. Aí veio e botava ouro em pó num papel. Eu disse, tá aí, faça uma joia para você. Então, com isso, eu ganhando muito dinheiro, me empolguei e não voltei. E foi aí que eu comecei a ouvir o Evangelho, né? Fui me acostumando, já entrei, como eu falei, eu entendi o chamado, fui procurando entender o povo lá e foi ganhando o coração. O segredo logo é ganhar o coração de cada um. A gente ganhando o coração, conhecendo a cultura, a gente não adianta querer mudar a cultura, você tem que chegar, gente, num local, a gente tem que chegar, se comer formiga, come formiga, se na aldeia, lá no norte tem lugares que é índio, tem que chegar a comer formiga com eles. A gente não adianta, comida velha, tem um nojo. Ixi, não adianta ir porque você perdeu a caça. Você tem que se enquadrar na cultura deles. Então foi assim, a gente tem que conhecer a cultura, amar as pessoas, saber que nós estamos sendo enviados para aquela missão e aceitar como eles são e se enquadrar naquilo para ganhar o coração deles. Eu não vou responder que eu fui, desde criança eu já fui imergido na cultura, né? Então eu não tinha um parâmetro do que era coisa fora daquilo ali. Então... Mas, pastor, eu acho que quando o senhor saiu foram 14 anos em Fortaleza? 14 anos. Quando o senhor mudou para cá, o senhor percebeu alguns impactos da cultura aqui. Apesar de ser no Nordeste, a gente já percebe, né, algumas diferenças. Assim, não é muito longe, mas a gente já percebe algumas coisas, né? Eu fiquei em choque com algumas coisas, algumas palavras que em Fortaleza pra gente é normal, chegou aqui, meu Deus. Né? Eu acho que bem lembrado, Andinho. Por exemplo, como Fortaleza é um centro maior geograficamente, né? Então lá a gente é acostumado com uma logística mais longa. Então, para a gente, 30 quilômetros, 40 quilômetros dentro de Fortaleza, você sai da Barra do Ceará para Lagoa Redonda, são 40 quilômetros. Então, é normal. Aqui a gente estranhou um pouquinho, que aqui tudo, em João Pessoa, tudo é longe para os nativos. Então, por exemplo, se você fala, olha, a gente mora no Bessa,
E a igreja hoje está sendo no altiplano. Da minha casa para lá são 8,5 km. Para a gente isso aqui é nada. Mas muitos não vão, Andinho, para a igreja, porque falam o seguinte: quando chegar no Bessa eu vou, porque a gente acha muito longe. Vale lembrar que não é uma suposição do pastor. E muitos pessoas chegaram para o senhor e falaram... Vários chegaram e falaram o seguinte: olha, quando você abrir uma igreja no Bessa, nós vamos para a sua igreja, mas para lá é muito longe. Então a gente bate um papo, a gente fala, olha, é uma questão realmente de cultura, porque para a gente que veio de lá, tudo é muito perto. A gente morava em Fortaleza, eram 13 quilômetros da minha casa para a nossa igreja, de domingo eu ia 2 vezes. Né? Então, pensa bem, 13 são 52 quilômetros por domingo, para a gente era besteira. Então, a questão cultural, então a gente entendeu o quê? Até hoje a gente tem esse entendimento, depois, talvez de 2 anos para cá, né, Dini? Que aqui a gente vai ter várias igrejas espalhadas na cidade. Porque qual era o entendimento antigo da Paz Church? Era a gente ter uma mega igreja, né? Para 1.000 pessoas e aquele negócio. E todo mundo vem dos bairros longínquos, para eles é longe, né? Para vir para a igreja. Com esse entendimento, com essa leitura cultural de que para eles querem algo quase que no bairro deles. Então a gente entendeu o seguinte: nós temos que ter mais igrejas e multiplicar mais templos para que possa atender a demanda e assim a gente aumentar o número de membresia. Então foi talvez um dos pontos que a gente percebeu muito, muito grande, né? Eu vou fazer aqui, são praticamente 2 perguntas em uma. Eu acho que quem vai falar mais é a pastora, porque como o pastor falou, começou bem novo, né? Mas quanto tempo vocês levaram para se adaptar à vida de missionários após começarem? Porque vocês falaram que tiveram muitas dificuldades, muita diferença, né? Principalmente a pastora. Aí, quanto tempo mais ou menos foi levado para se adaptar à vida de missionários após começar? Foi questão de semanas para começar a considerar algumas coisas, parte da rotina? Ou será que foi questão de meses? E qual, assim, de longe, foi a coisa mais desafiadora para que vocês se acostumassem? Foi transporte, né, que era de barco? Foi a alimentação, que era uma dieta diferente? Ou foi a habitação na época? Essa dieta aí era fome mesmo, né? A gente chama isso de fome, né, pastor? Bem, a primeira pergunta dela é a gente induzir o coração. A gente tem que induzir o nosso coração. E eu quero falar para vocês, gente, vem muitos os desafios, às vezes tem que ter cuidado com as murmurações. As reclamações, a pastora Rebeca estava dizendo, antigamente, quando mandava equipe de missionários para abrir uma determinada igreja, em qualquer lugar, a equipe muitos voltavam por causa de murmurações, reclamações, porque vem as dificuldades. E daí, agora, já é briga entre a equipe. Às vezes, há desavença e volta, acabam alguns voltando. Mas era isso, induzir o coração. E a gente tem que ter esse cuidado para não estar reclamando, principalmente as mulheres, tá, gente? Olha, como meu filho falou, nós nunca passamos fome. Assim, tinha limitações, a gente queria muito, às vezes, comer, era só de início, quando a gente chegava. Depois a gente se tornava aquela pessoa, aquela família que abençoava outros. Deus nos fazia prosperar, porque a casa era sempre cheia de gente, ia ganhando pessoas. Eu fazia, às vezes, por dia, nós tínhamos usina de pelar arroz, às vezes eu fazia por dia 7 quilos de arroz para o povo que chegava. Tinha sempre panelões, a casa sempre cheia, tá, minha filha? Então, não reclame, mulheres. Não reclame porque atrapalha, porque o homem, por ser o cabeça, ele precisa de uma esposa que diga: não, meu amor, estamos juntos, vamos ganhar essas pessoas para Jesus, vai passar, essa fase vai passar, mas não reclame porque isso ajuda o marido a retroceder, tá? Amém. Glória a Deus. Pessoal, devido... Eu tenho uma pergunta que eu não sei se é tão
propício para esse momento, né? Mas eu queria saber como que vocês nessas viagens vocês ganharam bastante vidas e qual que foi a viagem que vocês ganharam mais vidas e como vocês conseguiram alcançar essas vidas para Jesus, ganhar essas vidas. É isso. Bem, primeiro, eu creio assim, é difícil, mas a gente começou a ganhar mais pessoas, já estava mais treinados, tinha mais facilidade quando nós chegamos no estado do Amapá, sabe? Então, foi onde a gente deu um ápice, um crescimento bem mais explosivo, depois de muitos anos crescendo, pegando experiência no Pará. Então, quando a gente foi enviado para Macapá, foi onde a gente viu o crescimento mais rápido. Já, porque as experiências ajudam, facilita a gente ir melhorando. Chegamos em Fortaleza, né, quando perdemos tudo, como meu filho já falou, por causa da situação familiar. Eu continuei, por causa do chamado. Lembra que eu falei que o chamado a gente ultrapassa barreiras? Por causa do chamado, não tinha mais nada aos olhos humanos de esperar vantagem. Aos olhos humanos, era uma família derrotada, uma família que tinha sido ferida, uma família que tinha saído do campo missionário para ser tratado. Então, nós fomos para Fortaleza com o objetivo de ser tratado. Mas, chegando lá, o meu ex-marido não quis, só que eu fui determinada, porque Deus tinha falado comigo que Ele ia restituir e que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Ele falou que Ele ia restituir, Ele falou em Joel, Ele confirmou comigo em Jó, sobre Jó, a restituição que Jó teve, em Ageu, que a glória da última casa ia ser maior do que a primeira, mas eu sabia que, para mim ter esse crescimento, eu tinha que fazer a parte de oração e ação. Eu comecei a conversar com a liderança. A gente trabalha muito quando o soldado está ferido. Ele é tirado do campo para ser tratado. Depois que ele é tratado, ele é colocado de novo. Só que aí eu pedi para a liderança, que eu não estava pedindo ministério, eu estava fora do ministério. E aí eu pedi só para ganhar pessoas. E aí eles me liberaram. Disse, Angélica, você não pecou, pode ganhar. E eu comecei a fazer GE. Ninguém sabia, a igreja estava iniciante em Fortaleza, só tinha 8 meses quando nós chegamos. Os líderes, os pastores. Então, comecei a fazer GE e comecei a ganhar pessoas para Jesus. Só que eu não dizia que eu era pastora, porque eu fui ordenada pastora quando eu tinha... foi dia 10 de dezembro de 96, então eu tinha 10 anos que eu já era cristã. Tá? Então, foi quando eu fui ordenada. Então, eu não disse para ninguém sabia lá em Fortaleza que eu era pastora ordenada, que estava, né, fora da equipe pastoral. Mas todo o processo nós ultrapassamos, passei mais de 3 anos fora do ministério, mas nos bastidores, ganhando pessoas, cuidando, multiplicando célula. Quando eu voltei, eu já estava já era setor, tá? Quando eu voltei. Então, fui crescendo nas etapas, me vingando do diabo, que a maior vingança não é você cair no mundo e errar. Agora eu vou fazer isso. Não, é pior. Eu tinha que segurar as petecas, eu tinha que manter firme com Deus, eu tinha que segurar meus filhos. Eu sabia que se eu me desviasse, eles também iam fracassar. Porque já estavam desanimados do ministério. Então, eu tive que manter. Eu sabia que se eu esmorecesse, eles iam se perder. E daí, eu tinha que segurar eles, tinha que estar animando eles e tinha que fazer gol, tinha que ganhar pessoas para poder aquela palavra cumprir. Então, os primeiros de setor, eu estava no meio. Quando chegou os líderes de área, eu estava no meio, sendo consagrada. Aí veio a quarta etapa, que é pastor de distrito. Quando foram os primeiros consagrados a pastor de distrito lá no Ceará, eu estava no meio. E aí até chegou pastora de rede, dando cobertura a várias igrejas, foi que eu fui enviada para cá. Tá bom? Então, foi um desafio e foi uma bênção muito grande, porque a Rede Verde era quem tinha mais
igrejas missionárias. Era Rede Verde, e onde eu era só eu de mulher, os outros tudo eram pastores, casais, tá? Que bênção, gente. Vamos aplaudir, aleluia.